Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 SRX Turbo Diesel 7 lugares 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 SRX Turbo Diesel 2022 7 lugares, que já sofreu uma atualização no primeiro ano. Difícil de acontecer na Toyota, geralmente são 2 a 3 anos. Essa já teve atualização de alguns itens de série, como câmera 360 graus, o Toyota Safety Sense, que sofreu uma atualização, também a parte com sensor de tráfego traseiro, ponto cego nos retrovisores e ar-condicionado 2 zonas. Eu vou mostrar essas novidades no decorrer de vídeo para vocês desse veículo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu deixei o contato da concessionária na descrição de vídeo para que você possa verificar valores e também a negociação desse modelo. Eu quero começar pela frente do carro mostrando os seus faróis, que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, com esse DRL diurno em LED que faz esse contorno, vem até a parte final do farol que traz um destaque. Toda essa máscara negra também, com esse acabamento black piano no seu interior, canhão de foco projetor com farol alto e baixo também, esse filete cromado que sai da lateral do farol, vem até a frente na parte da grade, deixa bem interessante. Essa peça com esse acabamento, com essa silhueta, que realmente deixa bem marcante esses vincos na parte do para-choque, com esse acabamento black piano, com essa parte colmeia, sensor de estacionamento dianteiro de série, também o farol de neblina que é em LED. Aqui já na parte de baixo nós temos esse DRL diurno em LED também, com um indicador de seta em LED. Quando você der o alerta, ela vai acender toda essa parte e depois vai voltar para a parte em LED novamente, como está agora. Também essa parte com essa peça, com esse acabamento prata, como se fosse um bumper frontal, com essa grade superior que tem esse destaque com as entradas de ar preto fosco. Já a sua grade maior aqui já acima, com todo esse detalhe black piano, com essas molduras que realmente deixa bem destacado. O sistema aqui da câmera 360 graus dianteira, a parte com o logo da Toyota translúcido, com essa parte toda cromada, que também tem o radar do Toyota Safety Sense, que na atualização agora ela identifica pedestres de uma maneira mais ampla e também ciclistas nessa nova atualização. Essa parte com esse vinco que sai lá de cima, vem até a frente na parte da grade, da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A principal mudança na SW4 com certeza foi na sua motorização, que é 2.8 turbo diesel intercooler com 4 cilindros em linha, duplo comando de válvula, que agora conta com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior 2020, e a 2021, 2022 já conta com essa nova motorização, que teve uma atualização no conversor de torque. Por se tratar de um carro com transmissão automática sequencial de 6 velocidades, eles fizeram essa atualização no conversor de torque e consequentemente o carro ficou mais ágil numa saída de trânsito, numa retomada. Uma outra atualização foi o intercooler, que eles posicionaram um intercooler maior aqui à frente, justamente para que o carro tivesse agora o torque de 50.9 kgfm a 3.400 RPM. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vem de série nesse modelo SRX. Notem nas imagens toda a parte de composição aqui das mangueiras, fiações, toda a composição dos motores da Toyota, como realmente tem uma boa qualidade. Na parte do capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica na parte do painel e o motor, para justamente trazer menos ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou
desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas que são em liga leve, com todo esse formato dos aros diferenciado, com essa pintura cinza metálica, também porca anti-furto que já compõe o modelo de série, também essa parte aqui com o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 m de comprimento. Ela tem o vão de profundidade de solo de 27,9, por isso que ela conta com esse estribo para facilitar para que você possa subir no carro, com esse detalhe prata e também preto fosco. Na parte da caixaria de roda nós já temos toda essa peça com esse acabamento preto fosco e também na sua lateral um vinco um pouquinho marcante que faz a volta ali na parte da caixaria de roda. Um outro vinco, esse faz um contorno aqui na parte de baixo da porta e vai até o final da segunda porta. Um outro vinco, esse aparece um pouco mais debaixo do retrovisor, ele vai até o final da parte da lanterna, que realmente deixa bem marcante. Aqui essa cor é um branco perolizado, bem bonito, retrovisor com rebatimento elétrico, indicador de seta, esse acabamento preto fosco, também a iluminação aqui na parte de baixo para auxiliar quando você estiver saindo do carro e uma câmera 360 graus também que fica aqui posicionada na sua lateral direita. As maçanetas são cromadas, esse outro filete cromado que sai aqui da parte da porta faz aquele contorno que realmente é uma marca registrada da SW4 e dá a volta por todo o carro. A sua coluna B com esse acabamento preto fosco, também essa parte aqui de cima com esse detalhe prata, a parte do rack de teto. A parte traseira nós já temos aqui também esse acabamento preto fosco da parte da caixaria de roda, que também conta com a suspensão com duplos braços independentes, realmente traz muita segurança. A parte aqui traseira eu vou mostrar esses vincos aqui na parte lateral do para-choque. Também na parte de baixo aqui nós já contamos aqui com as lanternas traseiras de neblina, item de segurança importante, sensores de estacionamento traseiro de série, esse acabamento com essa peça aqui, no caso preto fosco, que realmente traz um destaque, a inscrição SRX aqui cromada, as lanternas que saem da sua lateral, vem até a tampa traseira aqui do porta-malas, elas são bem ressaltadas, traz um destaque interessante com todo esse acabamento das lâmpadas aqui também, que são todo conjunto em LED. Também essa parte com esse filete cromado, passa por todo o carro na parte da tampa traseira, esse vinco também que faz essa parte com esse efeito trapezoidal que deixa bem marcante, e aqui o logo cromado da Toyota, a parte com limpador traseiro, aquecedor do vidro traseiro, a parte aqui também com a terceira lanterna de frenagem, essa parte com esse aerofólio bem avantajado, a antena também Shark Fin. Se você apertar aqui ao centro, nós temos aqui a abertura do porta-malas, que é eletrônica, traz muita comodidade e a regulagem para 3 ângulos de altura, caso você precise. Aqui o porta-malas nós contamos aqui com os 2 bancos, por ela ser 7 lugares, e você consegue, no caso, puxar essa alça aqui e aí ele vai rebater esse banco, você consegue colocar esses 2 bancos aqui pendurados na sua lateral, que você vai ter a capacidade de carga de 500 litros. Se você abaixar os 2 bancos, aí você vai ter, no caso, nessa parte aqui, 180 litros de capacidade de porta-malas. Aqui nós temos cinto de segurança de 3 pontas para os 2 ocupantes, também um encosto de cabeça e um detalhe interessante, a iluminação e o ar-condicionado, que tem o duto aqui para quem está aqui atrás, também com as alças aqui na parte do teto. Esses ganchos para que você possa colocar alguma coisa, e também aqui o kit ferramentas e aqui uma tomada 12 volts, caso você precise fazer a utilização. Essa versão, por ser SRX, ela conta com 9 alto-falantes e o subwoofer está aqui na parte da porta. E nós já temos todo esse acabamento preto fosco com plástico rígido, essa alça para você puxar ou tá apertando aqui para que ela possa fazer o fechamento automático. Câmera de ré, que faz parte do 360 graus, que depois eu vou mostrar o funcionamento para vocês lá no interior. Falando em segurança, esse carro conta no teste de colisão no Latin NCAP com 5 estrelas. São também 7 airbags, 2 airbags frontais, airbag de joelho, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Ela conta também com a 5ª roda, que está aqui na parte de baixo, já o mesmo perfil do pneu, com a roda de liga leve, e também assistente de reboque com a capacidade de carga de 3,5 toneladas. Ela vai auxiliar se você tiver com um vento lateral no trailer ou uma frenagem mais brusca que você faça no veículo, ela vai contrabalancear essa carga que você está trazendo
no engate. Agora eu quero mostrar a fileira do banco traseiro, que tem o entre-eixos de 2,74 m. Eu tenho 1,90 m de altura, posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, e mesmo sentando aqui na SW4, nós temos um bom espaço por conta do entre-eixo, ainda sobra aqui de 2 a 3 dedos mais ou menos de espaço. Vou mostrar a parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão SRX para as demais versões, que agora conta somente com um motor turbo diesel, não conta mais com a motorização flex. Aqui a parte do revestimento do banco, que conta aqui com essa parte com revestimento em couro, também esses ganchos aqui para auxiliar para você colocar uma bolsa, uma sacola, para que não fique solto no interior do veículo, portas revistas também para você fazer a parte com a utilização, um nicho, uma tomada 12 volts. Aqui nós temos também esse detalhe prata para trazer um destaque. Na parte do teto, que traz bastante conforto, nós temos a iluminação em LED e também aqui a operação do ar-condicionado. Você consegue aumentar o fluxo do ar-condicionado, modo automático, ou desligar o ar-condicionado, que tem os dutos também, tanto do lado esquerdo quanto aqui do lado direito. Realmente traz muito conforto. Eu vou descer para mostrar essa parte do banco aqui para vocês, o espaço que nós temos na fileira traseira aqui. Então nós temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Essa opção com o descansa-braço, que tem, apertando esse botão, você tem a opção para 2 porta-copos, se necessário, viajando aí com 6 pessoas ou 4 pessoas. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, tanto ali na parte do lado direito. Aqui um detalhe interessante: se você apertar aqui, ele vai escamotear o banco, para que a pessoa possa estar entrando tanto aqui desse lado, quanto lá do outro lado, da mesma forma. Um outro detalhe interessante que nós temos também, essa regulagem do ângulo aqui da lombar. Você consegue descer mais, trazer o banco mais para frente e deixar numa parte de posição mais confortável. Aqui também nós temos esse trilho que você aperta, você consegue trazer o banco mais para frente, como tá esse aqui, para vocês verem como pode vir mais para frente, para dar mais espaço para quem está lá atrás. Então realmente traz muito conforto esse carro. Na parte da porta, esse revestimento em couro com essa linha aparente, essa outra parte aqui também com revestimento em couro bem macio ao toque. Aqui a inscrição SW4 com essa parte aqui com plástico rígido preto, e esse outro detalhe aqui com a parte prata com os puxadores cromados. Aqui nós já temos essa peça com esse acabamento preto fosco, a parte aqui com os vidros elétricos com uma função alto-down, um nicho também na sua lateral, porta-garrafas e o alto-falante aqui da SW4. A sua chave, ela é do tipo presencial. Temos a inscrição SW4 com a silhueta da SW4. Se você virar aqui o logo da Toyota, toda essa parte cromada. Também a parte com esse botão vermelho para acionar o alarme para encontrar de uma maneira mais fácil no estacionamento. Uma segunda opção de abertura do porta-malas, e aqui também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à SW4, e nós contamos com ajuste elétrico, tanto no banco do motorista como no banco do passageiro. Então nós temos aqui a parte para poder colocar o banco mais para frente, mais para trás, a parte aqui com a regulagem da posição da parte da lombar, e também a regulagem de altura e até mesmo essa parte da inclinação no banco, para trazer mais conforto para as pernas para você que está utilizando. E agora nós vamos conhecer aqui a fileira dianteira aqui da SW4 SRX 7 lugares turbo diesel 2022, que já está em funcionamento. A parte do painel com a inscrição SW4 ali, a silhueta do carro que aparece na entrada. Também quero mostrar aqui para vocês a multimídia, que é de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay. Tem também GPS integrado, TV digital, a parte aqui com o menu que eu vou apertar para vocês, com destino, áudio, telefone, informações referente à utilização do veículo, a parte com a média total do veículo, tempo decorrido de viagem, alcance de cruzeiro, o histórico aqui que você consegue acompanhar as informações de viagem, e também a parte de consumo. Eu vou deixar a ficha técnica aqui em cima para que você possa acompanhar como utilizar essa multimídia no todo, para não se tornar um vídeo tão extenso, e depois você pode estar acompanhando como utilizar essa multimídia, que ficou mais intuitiva, mais fácil para fazer a utilização. Ela ficou mais responsiva na parte dos toques que você faz na tela, e tem espelhamento sem fio para o sistema Toyota Smart Device, que você pode fazer a utilização. E também o sistema JBL com 9 alto-falantes, ficou bem interessante. Também a parte aqui
um botão Start Stop com essa parte cromada. Essa parte do console central nós já temos essa peça com esse acabamento em couro, com a linha de costura aparente, bem macia ao toque, com essa outra peça prata na sua lateral para trazer um destaque. A parte do console central aqui toda com esse acabamento black piano. Também o ar-condicionado, que teve uma novidade, que agora ele é 2 zonas. Você consegue colocar a temperatura aqui para o lado do motorista e a temperatura aqui do lado do passageiro. Também onde você vai direcionar esse ar-condicionado, o fluxo do ar-condicionado que você pode estar aumentando e diminuindo, aquecedor do vidro traseiro. Aqui a utilização do fluxo do ar vindo do interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e a ventilação lá para trás para os dutos traseiros que você pode estar fazendo a utilização. Aqui nós temos essa parte com a seleção eletrônica da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Também assistente de descida em aclive downhill. Isso você vai utilizar uma maneira em off-road. Se você tiver com o veículo na lama, ela vai identificar qual a roda que tem mais aderência ao solo para fazer a frenagem automática, trazendo mais segurança. Essa parte é interessante. Ventilação do banco, tanto do lado do passageiro como do motorista, que você consegue colocar aqui qual a temperatura, o fluxo que você quer, na verdade, né? O modo 1, 2 ou 3. Aqui a tomada USB para você fazer a conectividade com essa multimídia, para você estar utilizando o seu smartphone. Uma tomada 12 volts. Essa parte com esse nicho para você estar guardando alguma coisa. No console central nós já temos toda essa parte amadeirada, com essa parte prata, que realmente deixa bem interessante. Se você apertar aqui, nós temos a opção para 2 porta-copos. Aqui é um câmbio automático sequencial de 6 velocidades, que a novidade é a câmera 360 graus. Se você colocar na opção de ré, ela já vai aparecer aqui tanto a opção de ré como a visão 360 graus. Então você tem aqui a parte com o lado direito e esquerdo, frontal e traseiro, que você consegue estar fazendo a utilização. Se você apertar esse botão aqui, ela vai ficar com a verificação só na parte traseira, mas se você quiser colocar aqui com 360 graus, você faz a utilização. Eu vou soltar o freio de mão para mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou inclinar aqui para poder mostrar, e ela já vai fazendo ali a identificação da câmera para justamente trazer mais segurança para você que está utilizando esse veículo. Com certeza foi uma atualização interessante. Olha o sensor, identificou quem está passando lá atrás. Interessante. E aí nós temos aqui a parte com modo drive. Se você colocar para o lado esquerdo, você tem as trocas de marchas manuais, da primeira à sexta aqui para frente, para fazer as reduzidas aqui para trás, para facilitar numa descida de serra, freio motor, uma retomada de curva, para que você possa estar fazendo a utilização. Aqui no console central nós já temos essa parte aqui com modo de condução, modo de economia, modo normal, modo esporte. Modo esporte vai trazer um giro maior ao motor, para que você possa fazer uma retomada, uma saída de trânsito ou uso em off-road, para que ela fique com um giro do motor mais alto. Aqui nós temos o botão do sistema de tração e estabilidade, que você pode fazer a utilização. Lembrando que ela conta com freio ABS, com EBD, IBAS, também assistente de rampa. E aqui o botão para estar fazendo o bloqueio do diferencial traseiro, caso você precise. Freio de estacionamento. Aqui nós temos essa opção com esse acabamento em couro, com essa linha aparente. Se você abrir aqui, nós temos esse espaço para estar utilizando, para estar guardando alguma coisa caso necessário. Também a parte do revestimento aqui, com essa linha de costura aparente, esses pontilhados na parte do banco. Já na lateral nós temos essa parte para trazer mais conforto para quem está utilizando, a regulagem do cinto de segurança, as alças no teto, as alças para facilitar para quem está subindo aqui na frente, a parte do quebra-sol. Se você puxar esse espelho, ele já acende a lâmpada aqui no teto, tanto da parte do motorista como na parte do passageiro. Também a parte com retrovisor fotocromático vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite. É um item de segurança importante. Aqui nós temos essa opção com porta-óculos, a iluminação aqui no caso que é em LED, que você pode fazer a utilização, o alarme volumétrico no interior do veículo, que você pode estar ligando e desligando. Então realmente vai facilitar bastante. A parte do painel, vou mostrar para vocês aqui. Essa parte do porta-luvas é bem macio ao toque, com esse acabamento em couro, com essa linha aparente. E esse logo SW4 já é o botão para você abrir esse porta-luvas, que é um pouquinho menor. Tem aquele botão para você estar puxando ali, e ele já mantém climatizado, mantém refrigerado um pouquinho a parte de uma fruta, uma bebida, para você deixar um pouco mais em ambiente.
Aqui nós já temos uma segunda opção do porta-luvas, essa já é um pouquinho maior, mais avantajada. Também essa parte aqui com porta-copos para você fazer a utilização. E aqui o difusor do ar-condicionado com esse acabamento prata. Um tweeter com a inscrição JBL aqui no canto e também um alto-falante JBL ali que tem a inscrição ali na parte do painel. Já esse acabamento é plástico rígido preto, relógio digital. Esse sempre vai ter numa SW4. A parte aqui, uns comandos da parte da porta do motorista, todos iluminados. Os 4 vidros com uma função auto-down, também vidro com as travas elétricas se necessário, trava das portas, também rebatimento elétrico do retrovisor. Basta você apertar esse botão, ela vai fazer o rebatimento automático aqui para você. E também a parte aqui com o retrovisor interno para você fazer a regulagem tanto do lado esquerdo como do lado direito. Temos aqui na parte do painel essa parte com porta-copos também para o motorista. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a inscrição JBL e também a inscrição JBL ali desse sistema, que são 9 alto-falantes. É um sistema de som que tem uma qualidade de som muito boa. A parte aqui no painel, nós já temos aqui esse botão para estar ligando e desligando a parte dos sensores ou aumentando a intensidade. Também aqui o idle up para quando estiver num dia frio para você fazer a partida do motor de uma maneira mais fácil. Também aqui a opção para estar abrindo o porta-malas traseiro ou estar fazendo bloqueio para que ninguém abre. E essa função VIN. Se você apertar esse botão, você consegue aqui fazer, no caso, a verificação da câmera 360 graus. Você consegue colocar aqui na frente como está aqui agora, ela já faz a identificação ali do lado direito. Se você apertar mais uma vez, nós temos as duas laterais, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que está mostrando aqui a identificação. Se você apertar mais uma vez, ela vai voltar novamente para o modo normal. Então realmente ficou bem interessante para fazer a utilização com esse sistema 360 graus. A sua direção é hidráulica, e aí nós temos esse acabamento aqui com essa linha de costura aparente, revestimento em couro, e também a parte aqui com as trocas de marchas no pedal shift, né? É o famoso câmbio borboleta que eles chamam, que você tem essa segunda opção de troca manual se você quiser. Esse acabamento também cinza, da mesma forma como o lado do console, parece um detalhe amadeirado. Esse volante que é multifuncional, nós temos esse acabamento prata, também esse, o logo da Toyota. Atendimento de telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz. Aqui já do lado direito, essa parte de cima, nós já vamos mexer na parte do computador de bordo do veículo para você fazer a utilização. E a novidade é no Toyota Safety Sense. Antes, no modelo 2021, era só o controle de velocidade de cruzeiro. Agora ele é adaptativo também. Se você estiver na faixa a 100 km por hora e não fazer a mudança de faixa, se o veículo à frente estiver a 80 km por hora, um exemplo, esse veículo vai identificar e vai fazer a frenagem e se igualar à velocidade do veículo que está à frente. Isso é um item interessante nessa atualização, que trouxe agora também nessa atualização uma maneira mais ampla de verificar os pedestres e também ciclistas. Aqui esse botão já é o alarme referente à mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você faz uma saída da faixa com o veículo, ela vai soar o alarme e fazer até certas correções se necessário. O mais interessante aqui no caso é esse botão com o sistema pré-colisão. Esse, se você não tomar uma medida de segurança e fizer a frenagem do veículo ou não identificar um veículo que está vindo à sua frente, ou um pedestre ou um ciclista, esse carro vai fazer a frenagem automática de maneira autônoma para evitar um acidente ou até certas colisões, danos aos veículos e aos condutores. Um item de segurança importante. Já na parte do painel, nós já temos essa parte aqui com essa iluminação branca e os detalhes azuis aqui com conta-giros, a parte com o medidor do arrefecimento do motor, aqui o medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e aqui a parte com o velocímetro. Já ao centro nós temos essas duas lâmpadas aqui, essas luzes azuis e a tela de 4.2 em TFT. E aí nós já temos ali temperatura exterior, relógio, a indicação da parte aqui do câmbio que vai aparecer ali na posição parado. Se você colocar para baixo, nós temos aqui a parte com odômetro total, odômetro parcial A e B, média instantânea,
média também de consumo. Se você colocar para baixo aqui, ela vai aparecer a parte até com a autonomia do veículo, tá pedindo ali para reabastecer. Você colocar para baixo mais uma vez o modo de indicação de economia, tempo de partida, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado para você fazer, no caso, as métricas de utilização. Se você colocar para baixo aqui a comparação de uso, a média de consumo e quanto que você consegue rodar com o veículo com esse diesel que está no tanque, que é de 80 litros, e também a parte aqui com o velocímetro digital. Se você colocar para o lado direito, nós já temos uma bússola de navegação para fazer a utilização. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, a rádio, a TV digital ou a música que você está vendo no seu aplicativo referente à utilização com a multimídia. Se você colocar para o lado mais uma vez, os sistemas de segurança que você pode estar fazendo a utilização. Aqui nós temos tudo que é alerta no veículo, ele vai aparecer aqui para você estar fazendo a verificação, e referente à porta aberta também, no caso a parte do combustível do veículo que está acabando, tudo que é informação vai aparecer nessa parte da pasta. E aqui o menu de configurações que você consegue, no caso, estar fazendo a utilização. Aqui ó, nós já temos o sensor de ponto cego na parte do retrovisor e também sensor de tráfego traseiro, que você consegue fazer as configurações ali, tá ligando os dois para fazer a utilização. Esses foram os detalhes que eu mostrei aqui para vocês da SW4 SRX 2022. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Se eu não mencionei algo, você possa acompanhar depois. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo. E agora nós vamos participar do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Antônio Ramalho, de São Paulo, em sua capital. O segundo salve vai para Gustavo Paes, de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O terceiro e último salve de hoje vai para José Carlos Barbosa, de Sarapuí, em São Paulo. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui no canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja receber o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!